Onde estão as tábuas da lei hoje em dia? Hoje vamos explorar um dos maiores mistérios bíblicos e históricos, o paradeiro das tábuas dos 10 Mandamentos. Esses blocos de pedra sagrados, segundo a Bíblia, foram esculpidos pelo próprio dedo de Deus e entregues a Moisés no Monte Sinai, simbolizando a aliança entre Deus e o povo de Israel. Mas o que aconteceu com essas tábuas ao longo dos séculos? Estariam elas escondidas em algum lugar remoto, perdidas para sempre, ou talvez nunca mais destinadas a serem vistas? Neste vídeo, vamos analisar as principais teorias, as lendas que cercam essas tábuas sagradas e também os simbolismos que carregam para os dias de hoje. Se esse mistério desperta sua curiosidade, fique conosco até o final e, claro, lembre-se de deixar seu comentário sobre onde você acredita que essas tábuas poderiam estar. E não se esqueça de compartilhar o vídeo para ampliar essa discussão. A Bíblia menciona as tábuas várias vezes e em Êxodo capítulo 31, versículo 18, lemos que Deus deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. A entrega das tábuas simbolizava mais do que um conjunto de regras. Elas representavam o pacto divino entre Deus e a humanidade. Guardadas na Arca da Aliança, elas foram protegidas com extremo cuidado pelos israelitas. A arca era, portanto, mais do que um simples repositório físico das tábuas. Era um símbolo da própria presença de Deus no meio de seu povo. Mas quando o primeiro templo foi destruído, por volta de 586 a.C., as tábuas desapareceram junto com a Arca da Aliança. Desde então, o que aconteceu com elas permanece um grande mistério. Você já se perguntou onde esses objetos sagrados podem estar? Compartilhe suas opiniões conosco nos comentários. Uma teoria popular afirma que a Arca da Aliança, com as tábuas, foi levada para a África, mais especificamente para a Etiópia, onde a Igreja Ortodoxa Etíope afirma que está até hoje. Segundo a tradição etíope, a arca repousa numa capela na cidade de Aksum, onde apenas um único guardião, designado pela Igreja, tem permissão para vê-la. Este guardião vive em completo isolamento, dedicando sua vida a proteger o artefato sagrado, o que confere a essa lenda um tom ainda mais místico. Mesmo assim, nunca houve comprovação de que a arca ou as tábuas estejam realmente lá, o que deixa essa teoria ainda mais envolta em mistério. A Etiópia é um país rico em história e espiritualidade, e é interessante pensar que um artefato tão importante para o judaísmo e para o cristianismo possa estar escondido tão longe de seu local de origem. O que você acha? Será que realmente estão escondidas na África, protegidas e distantes do olhar humano? Será que a arca poderia estar escondida em outros locais? Comente sua opinião e compartilhe suas teorias. Outros pesquisadores acreditam que as tábuas dos 10 Mandamentos foram escondidas nas montanhas ou cavernas próximas ao Mar Morto. Afinal, as regiões de Israel e da Jordânia têm uma longa história de descobertas arqueológicas. Desde a antiguidade, essa é uma região de grande importância religiosa e histórica, sendo palco de diversos eventos relatados na Bíblia. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em cavernas da região, por volta de 1947, foi um marco impressionante. Esses manuscritos revelaram uma riqueza inestimável de informações sobre os textos sagrados, cultura e vida dos judeus que viviam na época de Jesus. Porém, mesmo com essa descoberta de relevância internacional, não foi encontrado nenhum sinal das tábuas dos 10 Mandamentos. As buscas continuam, e muitos arqueólogos acreditam que, se existirem cavernas ainda não exploradas, essas tábuas poderiam estar lá, esperando ser redescobertas. Isso nos leva a pensar: será que elas foram removidas ou destruídas durante a invasão da Babilônia?
Ou quem sabe foram escondidas em outro local secreto, conhecido apenas por um grupo restrito de pessoas que se comprometeram a manter o segredo através das gerações. O tema das Tábuas da Lei também nos leva a refletir sobre o destino da Arca da Aliança. Além de Aksum e das montanhas próximas ao Mar Morto, outra possibilidade levantada por teólogos e historiadores é que a arca foi escondida por ordem do profeta Jeremias. Em Jeremias capítulo 3, versículo 16, lemos: Quando tiverdes multiplicado e crescido na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor. Este versículo sugere que a própria arca e suas relíquias, incluindo as tábuas, podem ter cumprido seu propósito e já não são necessárias. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Se a arca e as tábuas desapareceram porque Deus desejava que a verdadeira aliança se firmasse no coração humano, talvez estejamos buscando um objeto físico quando o que Deus quer é uma transformação interna. As tábuas, portanto, não estariam apenas perdidas fisicamente, mas seu verdadeiro lugar seria agora o coração de cada um de nós, simbolizando a lei divina viva dentro de nós. Essa teoria espiritual traz uma perspectiva muito mais profunda do que simplesmente encontrar um objeto arqueológico perdido. Se essa reflexão toca você, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre isso também. Outra abordagem que vale a pena explorar é o contexto filosófico por trás das tábuas da lei. Ao longo dos séculos, os 10 mandamentos foram interpretados não apenas como regras, mas como um fundamento moral que deveria guiar a humanidade. O autor da carta aos Hebreus, no Novo Testamento, sugere que o desejo de Deus era ver esses mandamentos enraizados no coração dos fiéis. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 10, lemos: Porque este é o pacto que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no entendimento deles, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Isso significa que os 10 mandamentos já não seriam meras inscrições em pedra, mas viveriam nas consciências e ações dos fiéis. Essa mudança de perspectiva é fundamental. Em vez de depender de um objeto físico para validar a presença de Deus e seu pacto, somos chamados a incorporar esses valores no nosso dia a dia. Pense bem, estamos nós, individualmente, cumprindo e preservando esses princípios divinos? Estamos vivendo de acordo com a justiça, respeito e amor ao próximo que esses mandamentos nos pedem? Deixe sua resposta nos comentários. Vamos conversar sobre a importância desses mandamentos em nossa sociedade hoje. Curiosamente, outros pesquisadores e historiadores sugerem que, se as tábuas ainda existem, elas podem estar guardadas em algum cofre secreto do Vaticano, onde supostamente há diversos documentos e artefatos religiosos antigos. O Vaticano, sendo o centro da Igreja Católica, é um local conhecido por seu sigilo e proteção de vários textos e objetos de valor inestimável. Há teorias que afirmam que as tábuas dos 10 mandamentos foram encontradas em algum momento da história e levadas para lá, para serem mantidas seguras de possíveis roubos ou profanações. Esta teoria pode parecer fantasiosa para muitos, mas não há como negar que a ideia de um lugar que guarda segredos tão profundos fascina o imaginário popular. Além disso, é curioso pensar se a Igreja possui algum motivo específico para manter em segredo um artefato tão importante. Esta possibilidade também levanta questionamentos. Se as tábuas fossem reveladas ao público, mudariam algo em nossa fé, na maneira como vivemos, nossa espiritualidade? Ou seriam apenas um símbolo que reforçaria aquilo que já deveríamos ter enraizado em nossos corações? Talvez o valor dessas tábuas não esteja mais no objeto em si,
mas no que ele representa. Comente o que você pensa a respeito disso. E claro, há ainda a referência misteriosa de Apocalipse capítulo 11, versículo 19, onde é dito que foi vista a arca do seu concerto no seu templo. Essa passagem sugere que a arca e possivelmente as tábuas dos 10 mandamentos estão no céu, no templo de Deus. Essa visão é altamente simbólica e leva a crer que a arca e as tábuas têm um papel eterno e espiritual que transcende sua existência física. Se essa interpretação for correta, estamos diante de um lembrete de que algumas coisas sagradas talvez não sejam destinadas a ser vistas ou compreendidas completamente neste mundo. As tábuas, então, se tornaram parte do divino e de algo que não pode ser acessado por nossas limitações terrenas. Isso talvez seja um chamado para focarmos mais no que está além do material, para buscarmos nossa conexão espiritual em vez de nos prender a relíquias e símbolos. É possível que, nesse sentido, o paradeiro físico das tábuas não seja tão relevante quanto sua mensagem e o impacto que ela causa na vida das pessoas. Afinal, a espiritualidade não depende de objetos, mas da nossa fé e do nosso compromisso em viver uma vida alinhada com os princípios divinos. Queremos ouvir a sua opinião. Você acha que as tábuas ainda estão escondidas em algum lugar da terra? Ou que foram levadas ao reino espiritual, ou até mesmo que o verdadeiro lugar delas agora é dentro de cada um de nós? Se pensarmos que as tábuas são mais do que um simples conjunto de regras gravadas em pedra, talvez seja importante refletir sobre o papel delas em nossa vida cotidiana. Como podemos viver os 10 mandamentos de forma a honrar seu verdadeiro significado? Talvez não importando onde as tábuas estejam fisicamente, mas sim o que elas representam em termos de justiça, moralidade e compromisso com Deus. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de deixar sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que também se interessa pelos mistérios da Bíblia. E no final, temos um card com nossos melhores vídeos para você continuar aprendendo. Vamos juntos explorar e entender a riqueza dos textos sagrados e o impacto que eles têm em nossas vidas.